tarde. Vocês são a ronda escolar? Ou não? Não, hoje sou comandante da companhia. Ah, tá, não, é porque eu achei que viria a ronda escolar. hoje A gente ela fez... estava empenhada no Enem hoje. Ah, sim, não, tudo bem. É porque veio bastante, a gente tá acostumado com a ronda só, né? Não, é que a gente estava perto. Sim, eu sou a Aline, Aí eu sou a diretora. Ele é o comandante da companhia, estava perto e já encostou também. Sim, prazer, boa tarde. Sou a Aline, a diretora da escola. Obrigada. Sim. Solicitante informou que a filha foi atendida aqui, está tendo aula. Ah, foi o pai, vocês vieram por causa que o pai solicitou. Ah, tá. Pensei que vocês tinham vindo porque a gente tinha solicitado. A gente solicitou por causa desse pai, ele também solicitou. Tá bom, então. É mesmo? Sim. E aí ele falou sobre a obrigatoriedade da família assistir um áudio que não gostaria de ser conteúdo. Sim, aí ele solicitou a intervenção da polícia, entendi. Ele vai entrar para participar da reunião, que a gente vai ter uma reunião com as famílias da unidade agora, da comunidade. É uma reunião de conselho, ele foi informado, ele vai participar? Às vezes vai participar, ele falou com a filha, alguém diz assim, quem? Existe uma lei que obriga a filha dele a assistir. Então, as pessoas falam o que elas querem ouvir. O que acontece é assim, a gente tem o ensino, a lei 10.639 a 11.645, sobre estudo da educação, ensino afro-brasileiro, das culturas afro-brasileiras na escola. E o que a gente tem aqui na escola é o ensino da cultura afro-brasileira, um projeto referendado a partir dos documentos oficiais da prefeitura. O munícipe em questão, ele é de uma religião cristã e ele não gostou dessa temática. Ele veio ontem de maneira agressiva aqui na escola, coagiu a professora, gritou com ela, apontando o dedo no rosto dela, arrancou o desenho da criança, que estava o nome da filha dele. Eu chamei ele para conversar de uma maneira mais adequada, porque tinham outras crianças ali, ele não poderia agir daquela maneira. E aí ele falou que ia tomar as providências necessárias. Eu falei, o senhor pode tomar as suas, porque a gente tem as nossas. O trabalho da escola não é tirado da minha cabeça, nem da cabeça de nenhum professor. A gente tem o PPP 10.639. 19 autoriza a criança, no caso o pai responsável, não ver nenhuma religião que não queira. Não, mas aí... Lei federal. Ah, sim, pode ser a lei federal, mas a gente não ensina... que não? Não. Ó, eu vou convidar vocês para participar da nossa reunião, porque a gente tem um horário e o tema da reunião é esse. E eu gostaria que eles entendam. Não em sentido de religião. Não, porque a gente não ensina religião. Como não? Eu vi um desenho que está escrito Yansan, né? Essa é uma Sim. entidade da cultura afro. Cultura. Se eu falar sobre a cultura, os afro-descendentes falam que a minha religião, saem falando que a minha religião. Então, se seita, se religião, isso a gente vai desenvolver. Sim. Aí, se eu escrever lá o nome, como eu vi lá, se eu captar O senhor viu um recorte de um desenho, né? Que ele Então, pegou, mas né, é uma literatura. Não, Sim, literatura não. tem, é literatura. Ó, o senhor é o tenente Ronaldo. Não, só o Ronald, desculpa. A gente tem um documento que se chama Formação em Contexto, que trata sobre a leitura literária para crianças. A SME manda um conjunto de literatura para a escola para a gente trabalhar a leitura nas infâncias. Dentro desse conjunto de literatura, que as professoras têm a formação, que a gente apresenta para a comunidade, e as crianças têm acesso, obviamente, tem um livro que se chama Ciranda de Aruanda, que fala sobre a mitologia dos orixás dentro de uma perspectiva da cultura, como elementos... Isso que você está falando é cultura. Isso. Não, estamos falando de uma religião. Eu acho que o senhor está Isso, eu acho que a gente... De verdade, senhor Ronald, a gente tem uma reunião na qual outras famílias vieram para tratar dessa temática. Eu não vou responder sozinha sobre isso aqui para vocês, porque o munícipe, o senhor Edson, foi convidado para participar, então eu gostaria que vocês e ele estivessem aqui presentes, embora é uma ocorrência, mas ele apresentou... O que eu tenho que fazer agora? Vocês apresentaram, então... Eu preciso ligar na diretoria de ensino e informar que tem o efetivo policial aqui. Eu tenho um mandato que eu preciso receber e dar ciência, porque a gente está dentro de uma escola de educação infantil. Chega um efetivo armado, eu supondo que seria a ronda escolar. Um efetivo armado para tratar de uma ação de um munícipe que nem está aqui, que foi convidado para participar de uma reunião de mediação. Ele mesmo pode falar por ele. Ele fez a denúncia, ele está... Inclusive, isso é uma coação para a escola e para os demais que estão aqui. É o direito dele. É o direito dele, mas por que ele não está aqui? Mas o senhor... Vocês são advogados dele? Sai daqui, vamos embora. Vamos aqui fora. Senhora, eu sou comandante de companhia aqui. Sim.
Iveli, por favor, liga lá na direita, avisa que o município solicitou o efetivo policial aqui na escola. Qual o problema do município? A senhora... Nenhum, eu tenho diálogo. Só que ele foi agressivo e aí... A senhora está alterada, a senhora está ficando nervosa, a senhora quer ligar para o mundo. Eu estou expondo uma coisa, a senhora quer impor, a senhora quer impor. Tudo bem, eu vou orientá-lo a tomar todas as medidas cabíveis, porque a senhora não, em momento algum, só deixou terminar o que eu estava falando. Sim. Em momento algum, só deixou terminar, cortou todo o pensamento. A senhora falou que tem algo que a senhora não expôs. Eu já expus a lei que eu estou falando, que ele tem esse direito. Eu expus a lei. A senhora não tem capacidade de me ouvir. A senhora interrompeu o tempo todo que eu quis falar. Então eu vou orientá-los e as medidas serão tomadas na justiça. Me desculpa, a senhora não conseguiu ter um mínimo. Só quis impor e ditar as suas regras, ditar o seu pensamento, ditar a sua ideologia. Não vou conversar com a senhora agora. Vamos lá. E se tiver alguma medida, eu voltarei aqui com a medida administrativa. Eu não aceito que crianças negras racializadas nessa cidade não consigam ter educação antirracista. E não é um direito só das crianças negras, é de todas as crianças. Todas as crianças têm que ter o direito a uma educação para a não violência, uma educação para a tolerância e uma educação para a diversidade. E sem contar que isso é lei. Eu aprovei essa lei aqui nessa casa. Por que não entrou no orçamento municipal? Num contexto em que a gente tem a nossa EMEI Antônio Bento, lá na Zona Oeste de São Paulo, sendo perseguida. A gente viu uma situação em que policiais militares, fortemente armados, entraram no MEMEI, dizendo que ali estava tendo educação ideológica, porque a professora ensinou algo que é, obviamente, parte das culturas africanas, e ensinou sobre deuses africanos, sobre deuses do panteão iorubá. Assim como se aprende deuses gregos, deuses romanos, deuses asiáticos, também se aprendeu sobre deuses iorubá. Isso é normal. Isso é parte da criança ter acesso ao acúmulo cultural do mundo. Isso é importante para a formação dela. Agora, um policial movido por proselitismo religioso, por fanatismo religioso, foi intimidar uma diretora, professores e professoras que estavam cumprindo seu papel, que estavam cumprindo, inclusive, o currículo antirracista que essa gestão mesmo colocou. Então, assim, nesse contexto é importante, seria fundamental a gente ter recurso e investimento para garantir a execução da Lei Escola Sem Racismo. Infantil Antônio Bento, em novembro de 2025, após um pai reclamar que sua filha desenhou uma orixá numa atividade escolar, acusou a diretora do colégio de querer ditar sua ideologia para ele. As falas do tenente Ronald Camacho foram registradas pela câmera corporal de um dos agentes envolvidos na ocorrência. Nossa equipe de São Paulo teve acesso às imagens das bodycams em primeira mão. As cenas mostram momentos de tensão, com o policial repetindo os argumentos do pai da criança e, mais tarde, dizendo não haver crime na atuação da escola. Vamos ver um trecho. Tem um livro que se chama Ciranda de Aruanda, que fala sobre a mitologia dos orixás dentro de uma perspectiva da cultura, como elementos... O pai... Isso que a senhora está falando é cultura? Isso. Não, estamos falando de uma religião... Eu acho que o senhor está me... Isso, eu acho que a gente... De verdade, senhor Ronald, embora é uma ocorrência, mas ele apresentou... O que eu tenho que fazer agora? Vocês apresentaram, então... Eu preciso ligar na diretoria de ensino e informar que tem o efetivo policial aqui. Eu tenho um mandato que eu preciso receber e dar ciência. Inclusive, isso é uma coação para a escola e para os demais que estão aqui. É o direito dele. É o direito dele, mas por que ele não está aqui? Mas o senhor, vocês são advogados dele? Sai daqui, vamos embora. Vamos aqui, senhora. Senhora, eu sou comandante de companhia aqui. Sim. Iveli, por favor, liga lá na direita, avisa que o município solicitou o efetivo policial aqui na escola. Qual o problema do município? A senhora... Nenhum, eu tenho diálogo. Só que ele foi agressivo e aí A senhora está alterada, a senhora está ficando nervosa, a senhora quer ligar para o mundo. Eu estou expondo uma coisa, a senhora quer impor, a senhora quer impor. Tudo bem, eu vou orientá-lo a tomar todas as medidas cabíveis, porque a senhora não, em momento algum, só deixou terminar o que eu estava falando. Sim. Em momento algum, só deixou terminar, cortou todo o pensamento. A senhora falou que tem algo que a senhora não expôs. Eu já expus a lei que eu estou falando, que ele tem esse direito. Eu expus a lei, a senhora não tem capacidade de me ouvir, a senhora interrompeu o tempo todo que eu quis falar, então eu vou orientá-los e as medidas serão tomadas na justiça. Me
me dispor, a senhora não conseguiu ter um mínimo, só quis impor e ditar as suas regras, ditar o seu pensamento, ditar a sua ideologia. Não vou conversar com a senhora agora. Vamos lá. E se tiver alguma medida eu tomarei, voltarei aqui com a medida. Olha, a repórter Jéssica Bernardo, ela quem fez essa apuração e trouxe pra gente mais detalhes. É isso mesmo. Nós tivemos acesso com exclusividade às imagens de câmeras corporais deste caso. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. As gravações mostram o momento em que os agentes entram em uma escola municipal de educação infantil, a Antônio Bento, aqui em São Paulo, conversam com o pai de uma aluna e depois questionam a diretora sobre uma atividade feita em sala de aula. Em um dos trechos, o tenente Ronald Camacho repete os argumentos apresentados pelo pai da criança e chega a dizer que a diretora estaria tentando ditar sua ideologia. Nós estamos falando do caso que aconteceu em novembro do ano passado, em 2025. Tudo começou depois que uma menina de 4 anos fez um desenho da orixá Iansã durante uma atividade escolar. A proposta foi realizada após a leitura de um livro infantil, Ciranda em Aruanda, que faz parte do acervo oficial de rede municipal aqui de São Paulo. Incomodado com a atividade, o pai da aluna acionou a polícia militar e afirmou que a filha estaria sendo exposta a uma religião diferente da dele. As imagens mostram um homem apresentando os desenhos aos agentes assim que eles chegam à escola. O caso foi revelado aqui pelo Metrópolis depois das investigações. A Polícia Civil indiciou o pai da criança por intolerância religiosa. Já a Polícia Militar abriu um inquérito para apurar a atuação dos agentes que participaram da ocorrência. E agora, com a divulgação dessas imagens, é possível ver como foi toda a atuação dos policiais dentro da escola. Eu volto com vocês aí no estúdio. Olha, só uma pequena correção. Essa aí que se falou com a gente é a querida Júlia Gandra e não a querida Jéssica Bernardo. Todas são queridas, talentosíssimas da nossa equipe em São Paulo, mas fica aqui o registro para não confundir elas duas.